Olá, meus irmãos. Eu sou Patrícia Diniz, tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que nos assistem neste momento. Rogando a Jesus, nosso mestre e guia, e a espiritualidade da casa, que ampare a todos, iluminando cada lar, cada coração e cada mente, restabelecendo o equilíbrio e a paz de que tanto precisamos. Dando continuidade, então, aos encontros do mês de dezembro, que intitulam-se Seguir 100 anos, aprendendo a viver com Jesus, o tema de hoje é a parábola do trigo e do joio, e quem vai falar para nós é Breno Fialho, também tarefeiro da casa. Mas antes de passar a palavra ao Breno, farei a leitura de uma página e a prece inicial. A página é do livro Fonte Viva, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. Intitula-se Vem. E quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Está no Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sobre os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Vamos orar. Elevando os nossos pensamentos ao alto e nos conectando com a espiritualidade amiga que nos cerca, que nos ampara a todo momento. Contando também com o apoio e assistência das mentoras Irmã Rosa e Irmã Anália Franco, que se colocam a trabalho de todos nós. Que possamos, Senhor, após a exposição doutrinária de hoje, trazer paz aos nossos corações, aos nossos lares, para que tenhamos força, fé e perseverança em dias tão difíceis. Pai Celestial, nos ampare. Necessitamos do Teu amor, da Sua assistência, para que prossigamos fortes no caminho rumo a Ti. Que a verdade, que o amor estejam sempre presentes em nossas vidas, nos empurrando a seguir adiante, a dissipar as trevas que nós mesmos construímos, para que a luz se faça visível
brilhando sobre o nosso caminho, certos de que nunca estamos sozinhos e de que nos momentos mais difíceis Tu estás conosco, segurando a nossa mão e dizendo: vem, que o Seu amor esteja com todos nós. Graças a Deus. Passamos então a palavra ao Breno. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos abençoe, que a luz do Mestre Jesus esteja mais uma vez entre nós, em nossos lares, nos envolvendo e nos fortificando. Mais uma satisfação, mais um momento de alegria, poder estar aqui apresentando um estudo, mais um trabalho. E neste mês estamos em torno das parábolas do Mestre Jesus, manancial de tanta lição moral que nos ensina a humildade, a caridade com o próximo, a caridade com o desafeto e tantas outras virtudes. Hoje vamos falar sobre a parábola do trigo e do joio. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e vem assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Chegando os servos ao dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que arranquemos? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com eles. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifadores: colhei primeiro o joio e o atai em feixes, para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Bem, essa é a parábola, e Jesus começa muitas vezes, o reino dos céus é semelhante. Então, é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. E vale destacar logo aqui no início o porquê do que aconteceu algo desagradável. Foi o descuido, dormindo os homens, o inimigo veio e semeou o joio. Aqui temos a ideia clara do trigo, algo bom, e do joio, algo mau. Essas duas plantas elas crescem de modo muito semelhante até a fase adulta. É difícil distinguir uma e outra. O trigo é que vai fazer a farinha, vai ter a utilidade, e o joio não tem utilidade, é uma praga. Mas quando jovens elas são muito parecidas, por isso até a instrução de não tirar para não haver a confusão e não sair trigo junto com o joio. Então foi um descuido dos homens, a falta de vigilância que ocasionou a possibilidade de um inimigo plantar, semear o joio no meio do trigo. Então, e o próprio Jesus, segundo o evangelista Mateus, mais à frente nesse capítulo 13, alguns versículos adiante, o evangelista narra que os discípulos ficaram confusos também com esta parábola e pediram a Jesus que explicasse, e Jesus explicou assim: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Então vamos agora trabalhar um pouquinho essa parábola e ver o que podemos trazer para a nossa doutrina espírita, que veio nos aclarar as lições do Mestre Jesus, em particular as parábolas. Filho do homem é uma expressão que Jesus usava muito para nomear a si próprio. Então ele é o semeador, é ele quem semeia a boa semente. Seus ensinamentos semeiam os espíritos que se tornam filhos do reino, que são aqueles que se esforçam para praticar os ensinos cristãos. Então quem se esforça para praticar os ensinos exemplificados e ensinados pelo Mestre Jesus são os filhos do reino. Os filhos do maligno, que são os joios, são os que seguem o caminho do mal, onde estão os maus espíritos, pois sabemos que não há o diabo como uma figura propriamente dita. Os evangelhos são a lei de Deus, e a semeadura deles em nós faz com que nos tornemos filhos do reino.
como definiu muito bem Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no Homem de Bem. Verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. E assim segue essa belíssima página, O Homem de Bem, que nos remete, vê se não faz nos lembrar, as instruções do Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Olhar para si, ver se aproveitou tudo, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia e se perdeu alguma ocasião de ser útil. Guardemos essas 3 ações que nós vamos realçá-las mais adiante. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia e se negligenciou, se desprezou alguma ocasião de ser útil. Vamos adiante. E neste mesmo capítulo 17 de O Evangelho, temos os bons espíritas, que nos diz: o espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas que caracterizam o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Porque a doutrina espírita não veio trazer nada de novo, ela veio complementar, veio aclarar os ensinamentos do Cristo. Então o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são a mesma coisa. E nesta sessão Os Bons Espíritas, temos uma de nossas bandeiras. Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Desta frase, nós podemos tirar que o espírita não tem acomodação. O espírita está sempre em movimento, sempre em progresso e buscando superar as suas próprias fraquezas, porque ele busca fazer a sua transformação moral, então isso é movimento, e os esforços para dominar suas más tendências, ou seja, quem se esforça está colocando energia em movimento, está exercendo a sua vontade. Então o espírita exerce a sua vontade nesta busca, não se acomoda, não tem preguiça, ele sempre busca, principalmente na codificação, as lições que nos incentivam a sermos melhores. Então essa parábola, essas figuras do trigo e do joio nos trazem de maneira muito forte as noções do bem e mal. E quando a gente fala em bem e mal dentro da nossa doutrina, nós temos no Livro dos Espíritos uma seção bem ou mal. Está na 3ª parte, capítulo 1º. O bem e o mal, vai das questões 629 a 646. Vamos destacar algumas apenas. Na 630, como se pode distinguir o bem e o mal? Uma pergunta clara: se existe bem e o mal, como eu posso ter certeza, como eu posso observar, reconhecer o bem e o mal? O bem é tudo que está conforme a lei de Deus, o mal, tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Então, muito claro, seguir a lei de Deus é fazer o bem, fazer o mal é ir contra a lei de Deus. Mas a gente fala muito em lei de Deus, como é que a gente pode trazer isso um pouco mais para a nossa prática, né? Já que nós somos seres imperfeitos, Kardec de maneira muito inteligente fez a questão 632. O homem sujeito ao erro como está, pela nossa própria imperfeição, né? O homem sujeito ao erro como está, não pode se enganar no julgamento do bem e do mal e acreditar que faz o bem, quando na realidade faz o mal? Pode acontecer com a gente? Um descuido, ainda tomado pelo orgulho, pelo egoísmo, eu posso acreditar que estou fazendo o bem e na verdade estou fazendo o mal. Então a resposta é: Jesus disse, abre aspas, o que querem que os homens lhe façam, façam-no também a eles. Tudo está aí resumido, vocês não se enganarão. Então aqui, a partir da lei de Deus, nós temos amar, como Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E por extensão daí, fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito e não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que me fosse feito. Então, como está aqui na resposta, tudo está aí resumido. Qualquer outra coisa a mais que a gente venha estudar de ensinamento moral é decorrência desse ensinamento básico. Todo o desenvolvimento da moralidade é para explicar o como fazer o bem ao próximo,
assim como eu gostaria que me fosse feito, e como evitar de fazer mal ao outro, assim como eu gostaria que me fosse evitado que fosse feito. Então, a partir daí, é o desenvolvimento de toda a moralidade do cristianismo. Na 634, por que o mal está na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em condições melhores? Não seria mais bacana, então, se não tivesse tanta maldade, tanta tendência a fazer mal ao outro? Enfim, poderia não haver o joio nessa plantação? A resposta: já vos dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior se tomar o mau caminho, sua peregrinação será maior. Ou seja, quem escolhe o caminho do mal tem que caminhar nesse caminho e depois, para regressar, tem que espiar o regresso nesse caminho. Não é tão simples, mas é a expiação que vai dar redenção a essa criatura que caminhou no mal. E ele explica: se não houvessem montanhas, o homem não compreenderia que pode subir e descer. Se não houvesse rochedos, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Muito semelhante à preocupação dos pais com os filhos. Nesse mundo, tanta coisa acontece, até mesmo, né, com relação à violência. Ah, mas o filho vai não sei aonde de bicicleta. Ah, mas que perigo. Ou já mais velho, vai de carro. Nossa, que perigo, vai voltar tão tarde. Mas faz parte do amadurecimento. Claro que tudo com muito bom senso, tudo com zelo, mas a experiência é necessária ao desenvolvimento de todos nós. E é por essa razão que há a união do espírito ao corpo, para que o corpo possa experimentar pela dificuldade da matéria a vida, né, o desenvolvimento da vida, a noção do bem e do mal, das dificuldades que há. E essa ação que nós devemos ter para fazer o bem nos faz lembrar, acho que recentemente eu trouxe isso também em outra oportunidade, uma mensagem do apóstolo Paulo no capítulo 15, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: deixe que a caridade governe todas as nossas ações, pois ela não só nos evitará de fazer o mal, mas nos levará a fazer o bem. Ou seja, se eu ocupo meu tempo fazendo ações boas, caridosas, enquanto o meu tempo está ocupado por essas ações, eu não estou fazendo o mal. Ou seja, evitará que eu faça o mal e me levará a fazer o bem. E quanto mais eu exercitar este bem em mim, mais disposição para fazer o bem eu terei, pela alegria de prestar auxílio aos nossos irmãos, o desenvolvimento da fraternidade em mim. Então a caridade evitará que eu faça o mal e me levará a fazer o bem. Agora, muito importante aqui, pois não basta uma virtude passiva, ou seja, a virtude passiva é aquela: eu não faço mal, eu não desejo mal ao outro, eu não falo mal de ninguém. Ou seja, isso é uma virtude passiva, ou seja, eu não estou fazendo algo desabonador. Mas o Paulo de Tarso nos fala que não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa, fruto da vontade. Ou seja, mais uma vez, a importantíssima vontade que os espíritos nos puxam um pouquinho a orelha na 909 de O Livro dos Espíritos, dizendo que poucos de nós usamos a vontade para vencer as nossas más inclinações. E ele fala: para não fazer o mal, basta normalmente o não fazer nada em indiferença. Ou seja, se eu não quero fazer mal, eu fico paradinho, quieto, sendo até mesmo indiferente. E essa lição do irmão Paulo nos leva agora a uma um pouco mais... Kardec preparou, e a resposta um pouco mais contundente, na 642 do Livro dos Espíritos. Então, a partir da ideia de não fazer o mal ficando paradinho, até com indiferença, a pergunta é: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Ou seja, eu ficando paradinho, não estou me esforçando, mas também não estou atrapalhando a vida de ninguém, não estou fazendo mal. Tá bom assim? Não, a resposta é não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Vamos lá de novo. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Ou seja, se eu posso fazer um bem,
Se eu tenho oportunidade, ou se eu posso buscar fazer o bem e não faço, e daí decorre o mal pela própria ausência do bem, eu sou responsável por esse mal e vou responder por ele, porque eu poderia ter feito um bem que evitaria esse mal. Na 643, há pessoas que pela sua posição não têm a possibilidade de fazer o bem? Tem gente que vai falar, não tem, trabalho muito, ou não tenho recursos, e é difícil fazer o bem, que eu mal cuido de mim mesmo. Então a pergunta é essa intenção. Há pessoas então que não têm condição de fazer o bem? A resposta nos diz, não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ocasião, claro. O egoísta é sempre aquele que vai falar meu primeiro, minhas coisas, meus interesses. Então esse vai estar sempre tomado pelas suas próprias preocupações. Como nós somos seres sociais, nós estamos sempre em relação com o outro, relações sociais, familiares, as mais próximas, e relações sociais a todo instante. E basta estarmos em relação social com alguém para encontrar a ocasião de fazer o bem. E aí, nessa resposta, eles nos explicam que fazer o bem não é apenas ser caridoso, não é apenas fazer a caridade material ou a caridade moral. É ser útil, é estar em movimento. Como falado agora há pouco, a virtude ativa, fruto da vontade, a ação. Então, ser útil na medida de nossas forças e de nossas possibilidades. Sempre há alguém que precisa de uma ajuda, que precisa de uma mão amiga, que precisa de alguém que possa fazer alguma coisa para ajudar. Desculpa. Seja com uma conversa, seja com um auxílio, ou fazer alguma coisa que a pessoa tenha num determinado dia muito atarefado. E a figura dos ceifadores, os anjos, nos remete à condição de nossa vida futura, por ser uma consequência da vida presente. Lá na parábola dizia que os ceifadores vão separar o joio, amarrar em feixes para jogar o fogo, para queimar, e vão separar o trigo para ir para o celeiro. Então, isso nos remete a uma separação do bem e do mal e o que acontecerá com cada um, do bem e do mal. E na vida futura, estaremos nas companhias espirituais a que fizemos jus. Ou com os espíritos do bem, em colônias espirituais de trabalho, estudo, beleza e paz, ou com espíritos algozes, ignorantes e infelizes, nas aglomerações de sofrimento e medo. Então, são duas situações que a gente vê, por exemplo, posso citar aqui bem criado no filme Nosso Lar. Ou as colônias de trabalho, de boas reuniões, de espíritos amigos que tentam uns ajudar os outros, ou naquela região do umbral, cheio de sofrimento, do choro e do ranger de dentes. Isso está em acordo com o que nós fazemos na vida atual. Então nós, espíritas, por termos o conhecimento de nossa sequência da vida, e a nossa sequência de vida depende do que nós fazemos agora, ou seja, aquela figura da semeadura, como falamos aqui também nessa parábola, mas o que nós semearmos agora, colheremos mais adiante. Então, para onde nós iremos, né, quando abandonarmos o nosso corpo material e regressarmos ao plano espiritual, né? Então, ainda na noção do bem e do mal, nós temos a lei do progresso no Livro dos Espíritos. E a 780 temos a seguinte pergunta: o progresso moral acompanha sempre o intelectual? Porque não há dúvida que o progresso intelectual avança bastante. Ainda vamos avançar muito, mas avança bastante. Meios de comunicação, de transporte, as ciências, as matemáticas, a medicina, como avança, na verdade? E aí o moral, a gente ainda vê muita maldade, muito abuso do poder, muita subjugação de um para o outro. Então a resposta é que o progresso moral é consequência do intelectual, mas nem sempre segue imediatamente um ao outro. Aí a pergunta 780A. Como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Ou seja, se o avanço intelectual vem antes, como é que esse avanço intelectual vai gerar o progresso, o avanço moral? Ao fazer compreender o bem e o mal. À medida que nos desenvolvamos intelectualmente, vamos compreender melhor exatamente o que é o bem e o que é o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento dessa escolha, do livre-arbítrio,
é um fruto da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos de quem escolhe. Ou seja, quanto mais desenvolvido intelectualmente eu estiver, eu vou poder controlar, educar minha ambição, minha vaidade, para fazer melhores escolhas, sabendo que as minhas escolhas vão acarretar colheitas no plano espiritual. Ou seja, o Espiritismo vai divulgando e as outras religiões vão abraçando, vão entendendo essa ideia da continuidade da vida. Em nota, a questão 793 há uma explicação. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou. A própria civilização, por ser feita por homens imperfeitos, ela traz alguns males, mas o aperfeiçoamento da civilização pelo aperfeiçoamento dos próprios homens vai trazer o desaparecimento de alguns males, e aí podemos dizer que será mais civilizada a sociedade que, vamos citar aqui alguns exemplos da sociedade mais civilizada, é onde exista menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos sociais e de nascimento, pois que os preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Não há a mínima condição de eu amar o meu próximo se eu tenho uma barreira, se eu tenho um preconceito, se eu considero o outro ruim, inferior, feio, desmerecedor do meu afeto. Somos todos espíritos reencarnando em corpos materiais e, por sermos espíritas cientes da reencarnação, sabemos que podemos reencarnar em qualquer tipo de corpo. Então, ter preconceito é totalmente incoerente com o amor ao próximo, é incoerente com o cristianismo, é incoerente com o ser espírita. Então será mais civilizado onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam respeitadas, onde exista menor número de desgraçados. Por fim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Ainda com relação à ceifa, que podemos também entender como a nossa constante transição planetária, lenta, mas que vai se operando, pela qual passamos, trazemos alguns artigos do Código Penal da Vida Futura, presente na obra O Céu e o Inferno, que vale a pena dar uma lidinha nesse código. O primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Então é o que mais já citamos aqui, mas trazendo agora do livro Céu e Inferno. Então, as nossas imperfeições, se nós não nos libertarmos dela, o sofrimento que teremos à frente será fruto dessa nossa imperfeição. E o nosso estado, feliz ou infeliz, será inerente ao grau de depuração ou de imperfeição que tivermos. Se eu depurei sentimentos, se eu melhorei moralmente, eu vou colher momentos de felicidade. Se eu mantive minhas imperfeições, as tornei ainda mais endurecidas em mim, eu vou ter momentos de infelicidade adiante. Um trechinho do artigo 3º, nos diz: não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis, e não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. Nós falamos muito isso quando falamos dos sofrimentos, das infelicidades, porque sofre mais quem carrega mais imperfeições morais. Imagina o sofrimento do ciumento. Ciumento é uma imperfeição, o ciúme é imperfeição moral, e o ciumento sofre por causa disso. O ambicioso desregrado sofre por causa dessa ambição desregrada. O invejoso, então, coitado, não consegue caminhar sem de repente receber um estímulo e ter inveja, ainda mais nos tempos atuais, em que você tem às suas mãos o smartphone, pode consultar aí redes sociais, ver alegria, ver aventura de conhecidos, parentes seus, e ter inveja, sofrer por causa disso, sentir-se mal por causa disso. Então sofre mais quem mais imperfeição tem, e isso também carrega para o plano espiritual. Artigo 8º. A justiça de Deus sendo infinita,
todo o mal e todo o bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única ação má, um só mau pensamento que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa, um só bom movimento da alma, numa palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. Então qualquer pequenino mal, deslize, imperfeição vai ter reflexo lá na frente, mas também o mais ligeiro mérito, como Kardec coloca aqui, não fica perdido, ele é aproveitado, mesmo vindo de pessoas de coração endurecido, maldoso, mas se há um ligeiro mérito, isso quer dizer que essa criatura, esse irmão nosso já pode estar procurando o caminho do bem. E assim como citamos o homem de bem, passagem muito bonita do capítulo 17, vamos encaminhar o nosso encerramento falando também no Livro dos Espíritos, porque traz uma ideia bastante semelhante ao do trigo na questão 879. Qual deve ser o caráter do homem que pratica a justiça em toda a sua pureza? Resposta: do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, de novo, qual deve ser o caráter do homem que pratica a justiça em toda a sua pureza? Do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Então, este que pratica a justiça seguiu o exemplo de Jesus. Então, pratica também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E assim nós fechamos, levando a primeira frase de novo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe mais uma vez e sempre. Que a luz do Mestre Jesus permaneça conosco. E a cada boa leitura, a cada oração que nós fizermos, nós estaremos nos unindo em feixes de luz a outros irmãos, a outros pontos de luz, mundo afora, sempre rogando muita paz, sempre rogando muito amor, sempre rogando muita luz a todos. Vamos, na sequência, passar a prece, ao áudio da prece final, na qual é feita a irradiação de muita luz, do amor, e aí a rogativa da fluidificação de nossas águas. Mais uma vez, obrigado, que Deus abençoe a todos, muita luz, muita paz, muita saúde. Graças a Deus. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais esta oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho. Sentimos a Sua presença, o Seu amparo, a Sua paz. Sabemos que os Teus ensinamentos nos conduzem ao caminho, ao retorno da casa paterna. Convencidos estamos que viver a vida é sair das ilusões, do apego da transitoriedade e indo ao seu encontro, seguindo as suas pegadas, vivenciamos o seu Evangelho. Te pedimos agora, Mestre, que todos os lares sejam visitados pela Tua paz, pelo Seu amor e que sejam fortalecidos em sua fé, esperança e bom ânimo. Sabemos que em Ti, fortalecidos estamos, querido médico de nossas almas. Te rogamos com o nosso melhor sentimento de amor, pela fluidificação das águas, que sejam colocados elementos para melhor vivermos. Entregues nesse sublime momento, podemos dizer: Pai nosso, Jesus nosso irmão mais velho, benfeitores espirituais que nos assistem, agradecidos estamos e fortalecidos ficamos por mais esta oportunidade de comunhão com o alto, na sintonia da infinita bondade do Pai e também do nosso Mestre Jesus. Muita paz para todos, graças a Deus.